Que bom estar aqui com vocês, que bom estar aqui falando um pouco da Palavra de Deus. E essa jornada da mulher que Deus usa está sendo uma bênção, no sentido de edificar a minha vida, e eu creio que isso é para edificar a tua também, porque eu tenho aprendido muito com as coisas que Deus tem ministrado no meu coração, e eu espero que ministre no seu também, em nome de Jesus. Só vou colocar um fundinho aqui pra gente começar a falar de Raabe. Vamos pegar nossa Bíblia e nós vamos hoje falar de Raabe. Raabe, como escolher Deus em meio à sua cultura. Raabe, que era uma mulher que não era uma mulher cristã. Raabe, que era uma mulher que era improvável. Uma mulher que ouviu falar de um Deus que abria o mar e as pessoas passavam com os pés secos. Raabe, que ouviu falar de um Deus que mandava o maná no deserto. Raabe, que ouviu falar de um Deus que livrou um povo do Egito e que esse povo tinha uma terra que era prometida. Raabe, que ouviu falar que Jericó já estava perdida. Raabe, que ouviu falar que Jericó já estava derrotada por esse povo que tinha um Deus que supria todas as necessidades desse povo. E se a gente entender que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Raabe, antes mesmo de conhecer esse Deus, ela já pela fé, ela acreditou nesse Deus e ela pediu misericórdia para esse povo que visitou a casa dela, para os espias. E aí a gente já quer começar essa leitura. Nós estamos no terceiro encontro dessa jornada e eu quero dizer assim, que como você se sente quanto a obedecer à lei em todo o tempo. Algumas de nós somos compulsivas quanto a isso. Para outras, trafegar à margem da lei é um desafio estimulante. Um outro fator é a maneira como você se sente ao receber uma ordem. Uma ordem pode ser uma ordem de Deus. Como é que você se sente nesse sentido? De ter que obedecer a Deus, de ter que talvez sacrificar alguma coisa para obedecer a Deus. Bom dia para quem está chegando agora. Claro que a nossa personalidade afeta muito isso. E hoje nós vamos falar de Raabe, uma improvável, Raabe, uma prostituta, Raabe que era uma mulher desprezada no seu tempo, era uma mulher usada, era uma mulher que recebia muitos homens na sua casa. A casa de Raabe, se a gente entender Jericó era cercada por 2 muros e era uma cidade muito protegida. Então ela tinha um muro externo, um vão e um muro interno. E dentro desse vão, se o seu inimigo entrasse, ele ficava ali perdido e era muito mais fácil de ser atacado. A casa de Raabe ficava em cima desse muro, desses muros, diz a palavra de Deus. Raabe ficava no lugar em que Deus ia destruir. Mas ela decidiu obedecer a Deus. Ela decidiu ficar na sua casa, mesmo em meio ao perigo. E Raabe, uma improvável, Raabe, uma mulher que era uma prostituta,
E mais pra frente a gente vai ver que essa prostituta foi honrada por Deus porque ela entendeu e ouviu dizer de um Deus que abriu o mar, de um Deus que levou o maná no deserto, de um Deus que livrou o seu povo do Egito. E Raabe foi uma mulher que decidiu mudar o seu destino por uma escolha certa, porque ela decidiu seguir a um Deus que fazia tudo pelo seu povo. Hoje nós vamos falar dessa mulher incrível que foi Raabe. Raabe, ela foi a mulher improvável. Raabe foi uma mulher que, dentre tudo, e agora eu quero voltar um pouco na nossa jornada de quando a gente falou de Eva, que decidiu comer o fruto e que decidiu dar o fruto para o seu marido. Eu quero dizer para você que as escolhas levam nós a lugares prováveis ou improváveis. As nossas escolhas decidem as nossas vidas. E aí nós vamos lá para o texto de Josué 2. Nós encontramos uma mulher que fez uma decisão rápida que mudou a sua vida do começo ao fim. E o seu nome era Raabe. Raabe, ela precisava, e aí a gente vai precisar voltar 40 anos na história, quando o povo de Deus, as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, que nós falamos sobre Lia, era escravo no Egito, sob a liderança de um notável trio familiar, Moisés, Arão e Miriam. Deus libertou seu povo, porém, quando o povo se recusou a entrar na terra prometida, foram condenados a vagar por 40 anos na península de Sinai. Durante esse tempo, toda uma geração morreu, e a cena em Josué 2 se descortina com as 12 tribos acampadas no lado oriental do Rio Jordão, prontos para começar a conquista de Canaã, sob a liderança de Josué, seu novo comandante. A primeira cidade que os israelitas teriam que conquistar era Jericó, essa cidade que nós falamos que era rodeada por muros. A cidade das palmeiras, que se encontrava num exuberante vale verde. Deus tinha prometido ao seu povo uma terra que manava leite e mel. E esse vale correspondia perfeitamente a essa descrição, pois era fértil e bem regado. As frutas eram deliciosas e as colheitas abundantes. Jericó em si era a mais potente das cidades fortificadas em Canaã. Os muros, com cerca de 7 metros de altura, pareciam inexpugnáveis. Os arqueólogos nos contam que, na verdade, havia ali 2 muralhas com espaço entre elas. Se um inimigo conseguisse escalar o primeiro muro, ficaria preso nesse espaço vazio, tornando-se um alvo fácil para os defensores. A cidade estava bem protegida. Intercalados ao redor de toda a cidade, por cima dos espaços entre os muros, existiam casas sustentadas por fortes troncos. Numa dessas casas morava Raabe. E aí eu quero ir com você, eu quero que você pegue a sua Bíblia, a gente vai lá em Josué 2, no versículo 16, que é quando Raabe fala assim, ó. Pega desde o versículo 8 que diz assim, ó, antes que os espias se deitassem, quando Josué manda 2 espias para a cidade, e geralmente quando o homem entrava numa cidade, para entrar disfarçado, o que o homem fazia? Ele ia direto para a casa da prostituta. Porque ali passava todo tipo de homem, quem ia desconfiar de mais dois espias, por mais que a cidade estivesse cercada por aquele povo. E olha o que essa prostituta fala. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor, o Deus,
secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e que o fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo nenhum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me vós pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida do meu pai, da minha mãe, como também dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livrareis a vossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responsável pela vossa, e se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vós não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizestes descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciardes essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Gente, pensa, Raabe, que não conhecia Deus, ouviu falar de um Deus que ia tomar a terra dela, a sua casa, a casa de uma prostituta que recebia qualquer tipo de homem, ficava em cima da muralha. O que Raabe fez? Raabe obedeceu. Ela obedeceu a um Deus que ela sabia que era um Deus que dava tudo para o seu povo, porque foi um Deus que supriu um povo por 40 anos no deserto. Quando a gente entende, e olha, e o mais incrível dessa palavra vem, porque se a gente entende que a fé vem pelo ouvir, e Raabe fala assim, ó, porque bem sei, pensa, Josué mandou os 2 espias sondar a cidade, mas Raabe já falava que ela bem sabia que isso ia acontecer, que eles iam tomar a cidade. Então, que mulher é essa que já previa tudo isso? Que mulher é essa que tinha tanta sabedoria, tanto conhecimento do que Deus iria fazer naquela cidade? Então, ela sabia que essa era a única chance que ela tinha de mudar a sua própria vida e a vida da sua família. E ela, esperta, muito esperta, com muita sabedoria, foi uma mulher improvável que falava assim, ó, eu quero tudo o que esse Deus proporciona para minha vida. Então são escolhas que a gente faz, são escolhas. Raabe, quando aceitou os espias e fez esse pacto com eles, e a Bíblia diz que ela pendurou esse cordão escarlate do sangue de Jesus na sua porta. Se a gente lembrar da Páscoa da Passagem, onde se pintava
o beiral da porta com o sangue de um cordeiro escarlate, para que quando viesse e matassem os menininhos, a sua casa não fosse atingida. A gente entende todo esse significado da Bíblia, que o escarlate que protege a nossa casa é o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro. A mesma corda que os espias desceram para ir para o monte e ficar lá. E quando os homens do rei vêm à casa de Raabe e perguntam para ela se ela viu, ela falou assim, não vi. Talvez eles até tenham passado por aqui, mas você pode ir, que eu acho que você consegue encontrar eles. E ninguém ia desconfiar de Raabe, nem os homens do rei, porque ela era uma prostituta, uma mulher que recebia todo tipo de homem, todo tipo de gente. E se você pensar que Deus escolhe improváveis, e Raabe, mais uma vez, era uma improvável, porque Lia, irmã de Raquel, Deus poderia ter escolhido Raquel para ser a ascendente do povo de Jesus, mas Deus escolheu Lia. E aí a gente vem a continuação dessa história com Raabe, porque nós vamos ver aqui daqui a pouco que Raabe foi também ascendente do povo da descendência de Davi. Vamos continuar, porque a história de Raabe é incrível. Aí a gente vem aqui, ó. Pense sobre a decisão de Raabe. O que convenceu de que seria melhor trair o seu povo a arriscar a própria vida? Apenas para salvar 2 homens que nunca tinha visto antes e que não sabia se os veria de novo? À semelhança de muitas decisões momentâneas que fazemos, a decisão de Raabe mostrou que ela era o que acreditava sobre si mesma, sobre o seu mundo e sobre Deus. Raabe sabia quem ela era. Ela sabia que ela podia ser uma mulher que mudaria sua própria vida e outra, a vida da sua família. E ela sabia sobre Deus, porque ela tinha ouvido falar. E a fé vem pelo ouvir. Só que a fé sem obras, ela é inútil. Mas Raabe decidiu proteger o povo de Deus. Ela teve uma ação. Ela decidiu ser melhor. O que ela cria lhe deu coragem para ir contra o seu povo e o seu governo quando foi confrontada com aquela decisão súbita. Acompanhe-me àquele terraço em cima do muro de Jericó. Ouça o que Raabe disse aos espiões depois que os soldados desistiram de sua busca. Sente-se comigo sob as estrelas quando ela conversou com os 2 homens de Israel e fez aquele pacto. Sinta a brisa quente da primavera, sinta o cheiro forte das flores e do ar da noite. Veja o rio luzindo ao luar, ao leste, e a silhueta das montanhas ao oeste. Quando Raabe faz aquele pacto, Deus tinha preparado todo um ambiente para que aquilo acontecesse. Porque aonde tem a presença de Deus, existe um ambiente. Existe um ambiente de tranquilidade. E em meio a toda aquela tensão que eu creio que aqueles dias tinha na cidade de Jericó, toda aquela atmosfera de guerra e de expectativa de que aquele Deus ia destruir aquela cidade, eu creio que Deus fez uma atmosfera para que aquele pacto fosse cumprido em nome de Jesus. E aí a gente pergunta assim, ó, o que é fundamental? Que fé fundamental fez com que Raabe decidisse esconder e trair sua cidade? Raabe decidiu apostar a sua vida e o seu futuro no Deus de Israel. Ela estava convencida ao falar aos espiões que o Deus deles era o Deus de cima dos céus e embaixo da terra. Pensa, gente, uma mulher que não sabia nada sobre Deus, que ouviu falar. Ela sabia e ela afirmou: o Deus de vocês é o Deus de cima dos céus e embaixo da terra. É o Deus de tudo e de todos. É o Deus que faz e que continua fazendo até hoje.
E é essa a única maneira pela qual você e eu podemos confrontar a nossa cultura ou ir contra a sociedade ao nosso redor. Encontramos a coragem de fazê-lo somente quando estamos convencidos de que o Senhor, o nosso Deus, é em cima dos céus e embaixo na terra. Eu realmente acredito que Deus é soberano, não somente acima no céu, mas também sobre embaixo da terra. Você acredita que Deus é o Deus de cima dos céus e debaixo da terra? É essa a fé que você prega? Aí a gente se pergunta, eu estou convencida de que o meu futuro está nas mãos de Deus? Que o Senhor realmente tem o mundo todo em suas mãos? Por ter certeza de que suas mãos não são boas mãos, é que Ele fará, no final, a justiça triunfe e o bem vença? Você acredita nisso? De que Deus tem o melhor para sua vida? Você acredita que Deus tem um futuro incrível para sua vida? Raabe acreditava, mesmo sendo uma mulher improvável. Porque ela sabia que aquele Deus não fazia comparação de pessoas. Eu vi uma pregação muito incrível, eu acho que foi do pastor Cláudio Duarte, que falava assim: será que Deus, ele tem a panelinha preferida dele no céu? Ou seja, será que Deus, ele tem os escolhidos e fala assim, não, esse aqui presta, esse não presta, eu quero esse. Não, aqui, eu vou ajudar só esse porque aquele ali eu não vou ajudar. Misericórdia, Deus não faz isso. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de semeadura. Se a gente semeia coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Se a gente alimenta semente de discórdia, se a gente alimenta sementes de raiva, semente, é isso, sabe aquela história assim, ó, o outro só vai melhorar quando eu melhorar? Porque se eu plantar coisas boas, eu recebo coisas boas. Se eu plantar gratidão, eu recebo gratidão. Se eu plantar amor, eu recebo amor. Ah, Michela, mas isso não acontece comigo porque, nossa, eu amo tanto, eu planto tanto, eu me dedico e as coisas não acontecem na minha vida. Mas é porque você ainda não mudou o seu coração. As coisas só vão acontecer quando você mudar o seu coração. Consegue me entender? Só isso que acontece quando a gente muda o nosso coração. Sabe que quando eu li sobre Raabe, e quem sabe da minha história, eu fui católica por 37 anos. E quando eu tive uma crise muito grande no meu casamento, e a gente decidiu se separar. E quando a gente decidiu se separar, muita coisa aconteceu. Nós ficamos 2 anos passando por um vale mesmo, sabe? De eu dormir em quarto separado, de histórico de traição, histórico de indiferença. A gente conseguiu ficar 30 dias dentro de casa sem trocar uma palavra. Então, assim, e muitas vezes o silêncio mata mais, a indiferença mata mais do que uma briga, né? Ou você ser ofendida. E aí eu te digo assim, ó, que a gente passou pelo nosso vale, mas Deus sempre cuidou de nós, porque Ele sempre trazia pessoas que davam uma mensagem de fé e esperança. E aí a gente fez um encontro de casais da nossa igreja, que a gente congrega hoje, da Igreja Luz da Vida, em Balneário Camboriú, do pastor Charles Pereira, da pastora Rosa Maria. E Deus mudou a nossa história naquele encontro. E o meu marido virou para mim e falou assim: eu quero congregar nessa igreja. O meu marido, que vem de um berço evangélico e que estava desviado. E aí eu falei assim: meu Deus, eu não, como é que eu vou fazer isso, né? Porque eu não era uma católica de não ir na igreja. Eu era uma católica que frequentava, eu trabalhava na igreja, eu aprendi a trabalhar, e se hoje eu estou aqui, né, ministrando a palavra de Deus, foi porque a minha mãe me ensinou de que a fé sem obras é inútil, e por isso que eu decidi
em ação de graças por Deus ter me livrado do Covid, fazer essa jornada. E foi muito difícil aquela época, né? Porque a gente crê no mesmo Deus, mas é uma doutrina muito diferente, e quem é católico sabe do que eu tô falando. E aí eu decidi, falei, não, eu não vou confundir a cabeça da nossa filha, e nós vamos ficar na igreja evangélica, e eu decidi virar a chave da minha vida. E muita gente que me conhece já dizia assim, você já parecia crente, porque você sempre gostou de saiona, você sempre gostou de um coquinho na cabeça. Até essa semana o seu Mauro me encontrou no elevador e falou assim, posso bater uma foto sua, porque você tá igual as irmãs lá da Assembleia, né? De vestido rodado, assim, vestido comprido rodado, sapatilhinha de vó e o coquinho na cabeça. E eu tava bem assim, gente, com a Bíblia embaixo do braço, assim, sabe? No elevador, bem assim. E amém por isso, né? Que as pessoas te olham e vê que você é separada, que você é diferente, que você abraça a palavra de Deus e sai com ela embaixo do braço, independente de quem paga as suas contas, porque quem me justifica é o Senhor. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que a minha família só aceitou isso porque eu sou a primeira evangélica ali do meu clã ali de Moreira Salles, e foi um escândalo na nossa cidadezinha, né? Por quê? Porque eles viram que isso fez diferença na minha vida. Se eles não vissem a transformação da minha casa, se o meu testemunho não fosse um testemunho sólido, se eles não vissem que esse Deus verdadeiramente transformou a minha vida, de nada ia adiantar. Então, se você toma um posicionamento, persista nesse posicionamento. Não abandone a sua família, não abandone os seus princípios, não abandone as coisas que você acredita, não abandone os seus sonhos, não abandone as coisas que Deus tem para você, porque Ele vai te honrar. Acredite nisso. Dizer para você que os primeiros anos foram fáceis, não foram fáceis. Mas hoje, graças ao meu bom Deus, a minha família entendeu o nosso propósito. Ela entendeu que, como é que eu vou te dizer, a gente achou a nossa casa, a gente achou a nossa morada nesse lugar. E eles nos respeitam e a gente respeita a fé deles, eles respeitam a nossa fé. Eu não digo fé porque a gente acredita no mesmo Deus, mas eles aceitam a nossa doutrina. Amém? Então, se você tem um sonho, se você tem uma vontade, se isso brota de dentro do teu coração com tanta força, não abra mão, porque as pessoas vão te criticar, do que as pessoas vão pensar. Você pensa, Raabe lá ela foi contra o seu governo, contra o seu povo, porque ela acreditou num Deus, ela acreditou num sonho de uma vida melhor para ela e para a família dela, e ela persistiu. Ela pagou o preço. Nós pagamos um preço também. E você tem pago um preço? Você tem pago um preço pelos teus sonhos, pelos sonhos que Deus sonhou para sua vida? Você tem pago esse preço? Quando eu decidi fazer essa jornada, eu falei, Deus, não importa quantas pessoas vão ter na live, o que importa, Deus, é que eu sei que o Senhor quer que eu estude isso, que eu sei que o Senhor quer que eu entenda isso. Eu sei que o Senhor quer que eu conheça essas histórias, porque o Senhor não quer edificar só a vida das pessoas que vão ouvir, mas principalmente a minha vida. E é isso que Deus tem feito comigo, sabe? Mudado a minha vida, a minha história, mudado os meus sonhos, os meus projetos, edificado muitas coisas na minha vida. E em pouco tempo Deus tem feito isso. Raabe conhecia o suficiente sobre Deus para acreditar que ele usaria seu grande poder a fim de beneficiar o seu povo. Ela sabia quão espessas eram as muralhas de Jericó. Ela sabia o quão forte eram as muralhas de Jericó. Ela também sabia quão
quão cruéis eram os soldados da sua cidade. Como prostituta, provavelmente ouviu muitas vezes como eles se vangloriavam da sua força e das suas proezas quando a visitavam. Ela podia ver como Jericó era inexpugnável para qualquer invasor. Mas apesar de tudo isso, ela creu que o Deus de Israel iria triunfar e que os israelitas estavam do lado do Senhor. Ela creu nisso de maneira tão intensa que se dispôs a arriscar a sua vida. Raabe ousou contrapor-se à sua sociedade porque tinha uma fé sólida no Deus de Israel. Aprendemos algo mais sobre a fé de Raabe quando nos voltamos para o Novo Testamento. Para nossa surpresa, encontramos essa prostituta como exemplo de uma fé excepcional. Veja, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 31, diz assim, ó: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Nessa galeria da fama relacionada aos heróis da fé em Hebreus 11, encontramos apenas duas mulheres, Sara, esposa de Abraão, e a prostituta Raabe. Impressionante. Mas o escritor dessa carta não é o único que usou a fé de Raabe como exemplo. Lá em Tiago, no capítulo 2, versículo de 25 a 26, diz assim, ó: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé daquela mulher não a levou apenas a fazer uma grande afirmação a respeito do Deus de Israel, quando ela diz: o Senhor vosso Deus é o Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Também a encorajou a uma ação intrépida a favor do povo de Deus. Certa vez, alguém disse: a fé é um passo, não apenas uma afirmação. Sabe aquela história que você dá um passo? O que é a fé? A certeza das coisas que não se vê. Amém? Então a fé, você dá o passo com os olhos fechados e Deus põe no chão. Porque você crê que Deus faz. Amém? Tem um comentário da Daniela que fala assim, ó: cada vez mais tenho visto que este é o ano dos improváveis. Muitas palavras com esse sentido. E é essa mais uma confirmação. Então eu te digo que se você se acha improvável, se você se acha incapaz, se você acha que você não é merecedora, se você acha que a sua vida é sem sentido, que a sua vida é sem graça, eu já disse isso em outra live e eu volto a falar isso. O pouco que você tem pode ser muito para quem não tem nada, nada. Compartilha do pouco que você tem. Eu não sei o que você pode doar, mas alguma coisa você pode fazer pelo outro, alguma coisa você pode fazer para edificar a vida de outra pessoa. Não sei se é uma live, eu não sei se você pode fazer uma compra para um casal que está confinado por Covid, entende? Eu não sei se você pode beneficiar financeiramente, se você é um prestador de serviço, se você pode, sei lá, se você é uma manicure, faz uma unha de graça, se você é um cabeleireiro, corta o cabelo de graça, faz alguma coisa pelas pessoas. Faz alguma coisa, ensina alguma coisa que você faz. Mas ensina com o teu coração aberto, sabe? Ensina com vontade. Porque Deus é o Deus de recompensas. Deus é o Deus de semeadura. Você só vai colher gratidão, você só vai colher frutos quando você colher isso. E a gente continua assim, ó, porque essa parte é muito bonita desse livro. O que a fé de Raabe demonstrou?
O autor de Hebreus afirma que o fato dela ter acolhido os espiões demonstrou a sua fé, e Tiago realçou o mesmo ponto de vista. Acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho, para longe dos soldados de Jericó. A fé levou Raabe a agir. Sua decisão de agir foi incrementada a partir da sua fé. O que isso resultou? Ao depositar sua vida na verdade e obra do Deus de Israel, será que Raabe fez uma boa escolha? Vejamos. Depois de enviar os soldados de Jericó para uma busca inútil fora da cidade, à noite no terraço, debaixo de um céu estrelado, ela teve aquela conversa maravilhosa com os 2 espias. Confessou a sua fé no Deus de Israel e fez uma escolha. Pediu que, em troca de salvar a vida dos espias, a vida de seus pais, irmãos e irmãs fossem poupadas quando Deus entregasse Jericó aos invasores. Os espias asseguraram isso para ela, que a palavra ia ser confirmada, que aquele pacto ia ser confirmado. Depois que eles concordaram com as condições e ela os fez descer por uma corda pela janela, eles disse que se escondessem nas montanhas até que os perseguidores retornassem a Jericó de mãos vazias, amarrou o cordão vermelho na janela e esperou. Ela decidiu esperar. Esperar como? Em Deus. Em Josué 3:5, lemos a história de uma grande nação atravessando a correnteza do Rio Jordão em época cheia e montando acampamento não muito distante de Jericó. E em seguida, todos os homens e meninos foram circuncidados e esperavam enquanto se recuperavam. Enquanto isso, Raabe esperava. Finalmente, chegamos à passagem de Josué 6, versículo 1-2, que diz assim, Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. E com isso, Deus deu a Josué um dos mais estranhos planos de batalha que se tem notícia. Ele tinha que organizar uma marcha militar. Na frente estavam soldados armados, seguidos por 7 sacerdotes carregando cada um uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida estavam outros sacerdotes carregando a arca da aliança, seguida por mais soldados armados. Os 7 sacerdotes deveriam tocar as trombetas durante toda a marcha ao redor da cidade, mas os israelitas deveriam ficar em silêncio. À noite, uma vez que a marcha terminasse, todos retornariam ao acampamento. O povo se reuniu e marchou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no 6º dia. No 7º dia, os israelitas se posicionaram para marchar como de costume. Esse foi um grande teste, porque eles tiveram que fazer essa volta 7 vezes. Será que Deus cumpriria sua palavra ou eles passariam por tolos, como parecem, durante toda a semana? Desta vez marcharam ao redor da cidade 7 vezes, como Deus lhe instruíra. Marcharam ao redor dos muros 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Imagina a trombeta tocando ao redor daquela cidade um dia inteiro, 7 vezes. E repentinamente, ao sinal de Josué, as trombetas soaram. O povo gritou e as muralhas de Jericó ruíram. Aqueles muros maciços, com cerca de 7 metros de altura, desmoronaram. Os soldados de Israel correram sobre os escombros e travaram uma batalha contra os soldados de Jericó. A destruição da cidade foi total, ou quase. O que manteve-se de pé foi uma casa, uma parte dos muros. Da janela daquela casa pendia um cordão vermelho. Em seu interior, pessoas se aglomeraram ao redor da janela, observando atônitos tudo o que acontecia. Josué chamou os 2 espias e lhes deu uma excelente tarefa. Vão à casa de Raabe, tirem todos de lá e os coloquem em segurança. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel.
Salvos, Raabe colocou sua vida nas mãos do Deus de Israel, e o Senhor cumpriu a sua promessa e a salvou, e a todos os que com ela estavam naquela casa em cima dos muros de Jericó. Aleluia, aleluia. Ainda mais nessa história. Em Josué 6:25, o escritor nos conta que Raabe viveu com os israelitas e tornou-se uma das integrantes do povo de Deus. O fato de ter sido prostituta já não era relevante. Pela fé, ela passou a fazer parte da comunidade do Senhor. Aí eu venho aqui dizer para você que não importa qual foi a sua história. Se você usou drogas, se você já tomou todas, se você traiu, se você foi prostituta, se você já vendeu seu corpo de alguma forma, se você já foi uma péssima mãe, uma péssima esposa, se você já falou mentiras, se você já virou as costas para Deus, se você talvez já negou a sua religião, ou se você já teve vergonha talvez de falar de Deus, eu digo para você que Deus faz nova todas as coisas, porque Ele é o Deus de cima dos céus e debaixo da terra. Ele é o dono de tudo, até da sua vida, amém? E Ele pode mudar a sua história, só que Ele precisa da sua ajuda, Ele precisa do seu posicionamento, porque sem o seu posicionamento, os sonhos que Ele sonhou para a sua vida não pode se realizar. Olha a profundidade disso. Uma das coisas extraordinárias que percebemos nos 4 evangelhos, quando olhamos para a interação de Jesus com mulheres, é que ele muitas vezes se inclinou e levantou mulheres caídas. Você se lembra da mulher de um frasco de perfume em Lucas 7? E da mulher surpreendida em adultério em João 8? Repetidamente vemos a compaixão de Jesus, estendendo a sua mão para mulheres que quebraram as normas e viveram de forma que as pessoas respeitáveis as desprezavam. Lia era desprezada porque era feia, mas era fértil e foi ascendente de Jesus. Raabe era prostituta e Deus levantou Raabe. Gente, Deus poderia ter usado Sara, mas Deus usou Raabe. Raabe nos lembra que ser incluída na família de Deus não tem nada a ver com a nossa bondade, mas tem tudo a ver com graça e favor de Deus. Que graça é favor e merecimento. Por meio de uma prostituta, o Senhor nos ensina que somos salvos pela graça e não por sermos boas, mas por fazermos boas obras, porque a fé sem obras ela é inútil. Olha só, Raabe foi mãe de Boaz? Mas a história de Raabe ainda não terminou. Olha em Mateus 1, aquela genealogia árida e maçante. E veja, no capítulo 5 fala assim, Salmão, que era israelita, gerou de Raabe, porque eu acho que Raabe estava ali no meio do acampamento. Salmão olhou e falou, meu Deus, que mulher é essa? Eu quero ela para mim. Eu quero essa estrangeira para mim. E Raabe acreditou num Deus. Raabe, ela fez nova a sua vida. Raabe casou. Uma prostituta naquela época, ela casou. Deus arrumou marido para Raabe, porque ela se posicionou a favor do seu reino. Raabe casou. E melhor, Raabe teve filhos. Raabe gerou Boaz, que se casou com Ruth, que também era uma estrangeira. Olha a quebra de paradigmas. Quando Salmão decide se casar com uma estrangeira, ele quebrou um paradigma, ele quebrou uma maldição. Quando a gente quebra uma maldição, a gente abençoa 1000 gerações. E se você perpetua uma maldição, você amaldiçoa 4 gerações. Você prefere quebrar uma maldição na sua família ou você prefere continuar uma maldição na sua família?
lembrando que se você quebra uma maldição, você abençoa 1000 gerações. E se você continua amaldiçoando a sua família, se você decide permanecer num pecado, você sabe o que você faz? Você vai amaldiçoar a vida do seu filho, do seu neto, do seu bisneto e do seu tataraneto. Quebre as maldições. Quebre as maldições da sua família e abençoe 1000 gerações, porque foi isso que Raabe fez. Quando Salmão casou com Raabe, quebrou essa maldição. E aí Boaz casou com Ruth, que gerou Obed, e Obed a Jessé. Raabe foi mãe de Boaz, isso significa que ela era a tataravó de Davi, o grande rei de Israel. Mas surpreendentemente ainda é ela ter sido uma ancestral na genealogia de Jesus. O Senhor da glória, o Deus homem, o Salvador do mundo. Raabe, a prostituta? Você não acha que Deus deveria ter sido um pouco mais exigente quanto à linhagem do seu filho? Será que o Senhor não deveria ter levado em consideração os escrúpulos das pessoas que pensam que a genealogia e parentesco é tudo e ter escolhido uma linhagem mais pura para o Messias? Aparentemente, Deus queria que aprendêssemos algo a mais ao olharmos para essa mulher. Raabe é um tributo às possibilidades que estão dentro de cada um de nós. Deus viu nela a possibilidade de uma fé ativa e revigorante. Não importa o que ela tenha sido, o Senhor viu o que ela poderia vir a ser, porque Deus conhecia o coração de Raabe, assim como conhece o meu e o seu coração. Isso se aplica a nós. Nosso passado é irrelevante. O que importa para Deus é somente o nosso futuro. A fé pode florescer em qualquer ambiente. Rosas podem crescer em montes de esterco. O que quer que esteja atrás de nós não é tão importante quanto aquilo que está à nossa frente. As escolhas que fizemos no passado nos trouxeram para onde estamos hoje. As escolhas que fazemos hoje, amanhã, na próxima semana ou no ano que vem determinarão o nosso destino. Não importa o que vai acontecer amanhã, não importa o que aconteceu no seu passado, a decisão que você tomar hoje é que vai te levar para um próximo nível. A decisão que você tomar hoje é que vai te elevar, que vai te edificar, que vai abençoar gerações ou que você vai continuar nessa vidinha que você tá. O que é que você quer? O que é que você quer? Bom dia para quem está entrando agora. Algumas dessas escolhas serão decisões rápidas. Elas serão consequência daquilo que somos e do que cremos a respeito de nós mesmos, do mundo e de Deus. Essas decisões vão determinar o comportamento que adotaremos. Raabe ouviu sobre o Deus de Israel e reagiu com fé ao que ouviu. Em fração de segundos, ela tomou a decisão de se colocar do lado de Deus, salvando os 2 espias. A sua fé lhe trouxe vida em meio à destruição. Trouxe-lhe a salvação de toda a sua família. Deu-lhe um lugar em Israel e o casamento com Salmão, que, conforme nos diz a tradição, foi um dos espias. Isso também lhe garantiu um lugar na genealogia do maior rei de Israel, em um lugar na genealogia de nosso Salvador Jesus Cristo. O que ela foi no passado era irrelevante. O que se tornou por meio da prática da fé ativa era o que realmente importava. A que fonte de ajuda você recorre quando tem que tomar decisões rápidas em sua vida? As suas decisões estão fundamentadas na fé num Deus amoroso e compassivo cuja mão está sobre você para o seu bem?
Seus atos mostram a sua fé e como você anda com Deus e com o seu povo? Olhe para Raabe. Olhe para essa prostituta que se tornou o exemplo de uma fé vibrante para Israel e para nós hoje. Deus dos improváveis. Deus de improváveis. A história de Raabe é uma história incrível de uma prostituta que, vendo o final dessa história, acreditando que Salmão era um dos espias, sabe o que Deus fez? Deus fez assim, ó, pegou o marido de Raabe, colocou dentro da casa dela, e aí ela falou assim, esses caras são os caras que servem aquele Deus que abre o mar, que manda maná no deserto, que mata a fome, que tira eles da escravidão, que tira eles do Egito, que sustenta eles por 40 anos. Eu quero esse Deus na minha vida. Eu quero esse Deus que é o Deus sobre tudo, sobre o céu, e o Deus que é tudo sobre a terra. O Deus que é o Deus do todo. O Deus que é o Deus de todas as vidas. Eu quero esse Deus para mim. Eu quero esse Deus que exalta o injusto. Eu quero esse Deus que muda vidas. Eu quero esse Deus para mim e para minha família, porque Raabe poderia ter escolhido ficar só ela na casa dela, mas ela colocou toda a parentela dela dentro da casa dela para salvar a todos. Deus cumpriu a sua promessa, porque se a fé vem pelo ouvir, Raabe ouviu falar desse Deus e ela acreditou mesmo sem conhecer. E o que Deus fez? Deus honrou Raabe. Deus fez assim, ó, colocou o espia dentro da casa dela. O espia era Salmão, que foi ser o seu marido. Pensa que Salmão se compadeceu da vida dessa mulher quando ela pediu a misericórdia de Deus. E ela aceitou o Deus de Israel. Ela profetizou. Ela falou para os espias, olha, essa cidade está com medo de vocês e essa cidade já sabe que essa cidade é do Deus de vocês e que essa cidade vai ser de vocês. E mesmo ela sabendo que aquela cidade ia ser destruída, ela acreditou que Deus ia poupar a sua casa. Quando ela colocou aquele cordão escarlate na sua porta, o escarlate do sangue de Jesus. E eu vim aqui hoje te convidar para que você coloque Jesus na tua frente, que você coloque o cordão escarlate, o sangue de Jesus na tua frente, nas tuas decisões, e que a partir de hoje você possa se posicionar em ter mais intimidade com Deus, em que tudo que você vai decidir, você peça para o Senhor se isso é o que Ele quer para a sua vida. Que você peça para o Senhor que os sonhos dele, porque Deus ele já sabia que era Raabe. Porque dentro de tantas cidades, por que Deus ia primeiro atacar Jericó? Porque era a cidade que manava leite e mel? Mas era a cidade que tinha Raabe, a prostituta que Salmão ia se apaixonar, que ia quebrar paradigmas, que ia quebrar a maldição de que israelita não se casava com estrangeira. A partir de hoje eu te convido a quebrar as maldições da sua casa. Eu te convido a se ajoelhar e falar, Deus, eu não quero mais isso para minha vida. Eu abençoo meus filhos, eu abençoo meu marido, eu abençoo a minha descendência. Se você tem neto, abençoa a vida deles. Se você tem bisneto, abençoa a vida deles. Abençoe a vida dos seus descendentes. Abençoa. Para de falar mal da sua família. Abençoa a sua família. Para de dizer que o seu filho talvez não seja inteligente. Para de dizer que o seu filho não consegue. Ressignifica os momentos da sua casa. Ressignifica as coisas que você não aceita na sua vida. Só você pode fazer isso. Só que a gente tem que fazer isso com sabedoria. A gente não tem que fazer isso pelo desejo do nosso coração. Mas a gente tem que fazer isso pelo desejo que Deus quer para a nossa vida. E a gente só vai conseguir saber o dia que a gente perguntar para Ele. Deus, o que você quer para minha vida? Deus, assim como você fez com Raabe, faz na minha vida também. Eu me sinto uma improvável. Eu me sinto improvável.
Então faz com que eu seja uma escolhida sua, Deus. Eu quero ser a menina dos teus olhos. Deus pode fazer isso na sua vida e na vida da sua descendência. Nesse estudo ficam algumas reflexões que diz assim, ó. Descreva algum momento de decisão que você tenha enfrentado. Quais fatores a motivaram a fazer a decisão que fez? Ao olhar para trás, você considera que essa decisão foi boa ou ruim? Por quê? De que maneira sua decisão afetou a direção de sua vida? Quando a gente assume os nossos erros, quando a gente assume as coisas que não deram certo na nossa vida, e a gente se arrepende disso, se arrepende perante Deus, Ele nos dá uma chance de sermos melhores. Em momento algum eu creio que Raabe tenha dito que não era uma prostituta. Mas eu creio, e está escrito na Escritura, que ela aceitou Jesus e quis mudar a sua vida. E eu creio que quando Deus salvou a sua vida, ela foi tão grata, tão grata. Ela teve um coração tão contrito e tão agradecido que Deus deu um marido para ela. E esse homem a honrou com filhos, que também honraram outras mulheres que foram estrangeiras. E talvez perante tudo isso, quantas coisas talvez a gente não aceita na nossa casa, né? Quantas coisas. Talvez você tá aí, talvez você tenha uma filha prostituta, talvez você tenha um filho homossexual, uma filha homossexual, talvez você tenha uma pessoa que seja viciado dentro da sua casa, ou em drogas, ou em álcool, ou em jogos. Talvez você tenha isso dentro da sua casa. Você aceita isso? Você condena? Porque se você não começar transformando a sua casa, você não vai conseguir transformar a vida de ninguém. Comece pela sua casa. Que a sua casa seja um pedaço do céu. Que a sua casa seja um Éden. Que a sua casa tenha tanta presença de Deus que as pessoas olhem e falem assim, meu Deus, o que acontece ali que tudo dá certo? O que acontece ali que nada abala? O que acontece ali que as pessoas queiram olhar para você assim como Raabe olhou para o povo de Deus e quis a vida deles? Que as pessoas possam se inspirar em você, que as pessoas possam se inspirar naquilo que você faz. Amém. Que você seja sal da terra, luz do mundo. Que você possa ser próspero em todas as áreas da sua vida, porque você tem um Deus que é acima de todo o céu e abaixo de toda a terra. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse tempo. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua palavra, pelo teu conhecimento. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela minha família. Eu te louvo e te agradeço por cada pessoa que aqui está, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Deus, que essa palavra, Pai, que essa palavra de fé e esperança entre no nosso coração, Pai, com uma chama inflamada, com uma chama que se acende, Pai, e que não se apague mais. Senhor Jesus, que o Senhor possa plantar em nosso coração tantos sonhos, Pai, tantos sonhos, que as pessoas olhem e acreditem que é só por Ti, Deus, que eles estão sendo realizados, porque a Tua palavra diz, Pai, que os Seus planos, Pai, são muito maiores que os nossos. E que nem olhos viram, Pai, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, Deus. Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, e sou tão grata, Pai, eu tenho o coração tão cheio, Pai, de gratidão, de esperança e de amor, Pai, porque eu sei que o Senhor tem dias melhores para cada um de nós. Deus, coloca, Senhor, e acende, Pai, essa chama no coração daquela que não tem esperança. Que o Senhor continue, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é aquele que fez, aquele que faz e que continuará fazendo, Deus. O Senhor é o Deus do ontem, do hoje e de sempre, Deus. O Senhor é aquele Deus, Pai, que levanta improváveis como Raabe. E que o Senhor continue fazendo, Pai. Que o Senhor continue fazendo não só na minha, mas na vida de cada pessoa que está ouvindo, Pai.
Eu oro, Pai, eu oro para que o Senhor levante verdadeiramente improváveis, Pai. Porque a descendência de Jesus veio dos improváveis. Porque eu creio, Pai, que se a descendência de Jesus não viesse de improváveis, não viesse de um nazareno, Pai, não viesse daquele um que poderia ter nascido, Senhor Jesus, talvez num berço de ouro, mas ele nasceu na manjedoura, Deus. Ele nasceu no celeiro, Pai. E nasceu de uma descendência de improváveis. Obrigada, Deus, obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor faz isso mesmo. O Senhor prova para nós que não somos nada. O Senhor acaba com o nosso ego. O Senhor acaba com o nosso orgulho, Deus. E que seja sempre, Pai, muito mais de Ti do que de nós, Deus. Porque só assim os outros verão, Pai, a Tua luz em nós. Porque a nossa luz tem que ser a Sua luz, Pai. As nossas palavras, Pai, que sejam sempre as Suas palavras, Senhor. E que possamos, Senhor Jesus, sermos sempre mais parecidos contigo. Porque somos Seus descendentes, Jesus. Nos abençoe e continue conosco. Em mais esses dias, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Glórias e louvores, Pai, pela Tua palavra. Te glorifico e abençoo cada uma que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Nosso próximo encontro vai ser na próxima terça-feira, às 7 da manhã. Nós vamos falar de Débora. A Débora, como liderar quando Deus a chama para isso. Improváveis. Deus que levanta mulheres. Amém? Que Deus te abençoe e que te dê um fim de semana incrível com a sua família. Colecione bons momentos. Amém? Deus te abençoe. Estejam em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.